Vou te dar uma missão muito rápida. Imagina que você tem que deixar o Albert Einstein burro. O que você faria? Quais implementações práticas você faria para deixar o Einstein burro? Simplesmente responda: deixe o Einstein estressado. O estresse te emburrece e é isso que a gente vai falar no segundo episódio da série Mente em Foco da Caffeine Army. Eu sou Rodrigo Duprá, médico cirurgião plástico, formado em medicina integrativa na Universidade do Arizona, e a gente vai falar um pouquinho nesse episódio como você pode modular o estresse, o que é o estresse, qual é a diferença de estresse, ansiedade e muito mais. O estresse sim te emburrece. O estresse pode deixar uma pessoa extremamente inteligente, extremamente apta, brilhante, num asno. Uma pessoa que não consegue conviver em sociedade, uma pessoa extremamente emotiva, uma pessoa muito reativa. Isso o estresse pode fazer por você e eu te garanto. Tem uma pesquisa bem interessante que saiu num artigo do grupo Nature, na Nature Neuroscience, de 2009, mostrando que o estresse pode inclusive modificar a sua capacidade de tomada de decisão, modificar as suas emoções, o quanto você regula suas emoções e mais ainda, se o estresse for crônico, você ainda pode mudar a arquitetura do seu cérebro. E eu vou citar nessa série aqui outros artigos para vocês entenderem que realmente o estresse pode modular e modificar o seu cérebro. Primeiramente, vamos entender o que é esse tal desse estresse. O estresse é bom? O estresse é ruim? Quando ele é bom? Quando ele é ruim? O que acontece quando nós estamos estressados? Esse termo estresse veio da física. É você sofrer alguma intervenção que modificaria o seu equilíbrio. E a gente pegou esse termo da física, principalmente um dos caras que mais estudou o estresse e começou a trazer o estresse realmente uma resposta no organismo, chama-se Walter Cannon. No começo do século passado, lá para 1920, 1926, esse cara descobriu que nosso corpo tem uma resposta, um alarme mesmo de incêndio. Do mesmo jeito que você vê em alguns prédios, em alguns hotéis, alarmes de incêndio, sistema de incêndio, iluminação de incêndio, se tiver qualquer coisa, aquilo tudo vai apitar. No nosso corpo existe uma resposta quando você está sob o alarme. E essa resposta é uma resposta ao estresse. O Walter Cannon descobriu que quem faz o primeiro aviso, quem é o primeiro alarme dessa resposta é a adrenalina. A adrenalina é uma substância que a gente produz, boa parte dela, no nosso corpo, numa glândulazinha que fica em cima dos seus rins. E no cérebro a gente produz uma outra região, a noradrenalina. Então essa molécula vai avisar o teu corpo todo que você está sob incêndio, que você precisa correr, lutar, fugir ou congelar. E você está numa situação de vida ou morte. E você precisa parar tudo o que está fazendo para focar nisso. E o Walter Cannon percebeu que o estresse nada mais é do que algo de fora ou de dentro do corpo que atrapalha o seu equilíbrio. Ele trouxe para a medicina essa palavra homeostase. Ele trouxe também o termo luta ou fuga. Então, para você amarrar aqui, o estresse é um alarme de incêndio no seu corpo, de algo que está tirando o seu equilíbrio, e o primeiro comunicador desse estresse são as catecolaminas, principalmente noradrenalina e adrenalina. São os comunicadores mais rápidos. Em frações de segundos, você tem enxurrada de noradrenalina e adrenalina para conseguir dividir o fluxo sanguíneo do seu corpo e priorizar as áreas que você precisa para lutar, para correr, para fugir. Então você vai priorizar a musculatura, vai priorizar toda a parte da sua visão, pulmão, seu cérebro, órgãos que você precisa usar para lutar ou para fugir. Então a sua pupila dilata, os seus músculos ficam cheios de sangue, a sua pele fica branca porque você faz uma vasoconstrição. Não precisa de sangue na pele, eu preciso de sangue em órgãos que vão lutar ou fugir. E o Walter Cannon foi uma das primeiras pessoas que usou esse termo de luta ou fuga na nossa medicina. Na sequência, teve um cara muito brilhante. Ele não queria estudar estresse, ele queria estudar o que faria os estratos ovarianos de alguns ratos. Esse cara chamava Hans Selye e ele começou a injetar extrato ovariano nesses ratos para entender o que aconteceria com esses ratinhos com extrato ovariano. Só que ele era um cara meio desorganizado, deixava os ratinhos soltos no laboratório e todo dia ia lá com a vassourinha, encurralava o rato, pegava o rato, injeção no rato. Isso ele fez por meses, acabou a pesquisa e todos os ratos tinham úlceras pépticas, a glândula suprarrenal aumentada, hipertrofiada, e todos os ratos tinham hipoplasia dos tecidos linfóides, ou seja, tecidos de defesa estavam hipoplásicos. E aí ele falou, bom, será que o extrato ovariano faz isso nos ratos? Para a gente ter certeza, ele fez uma outra pesquisa com agora um grupo controle. Então ele pegou um grupo de ratos, fez extrato ovariano, outro grupo de ratos, só soro fisiológico.
e fazia a mesma coisa, deixava os ratos soltos no laboratório, pegava o rato todo dia, encurralava com a vassoura, injeção no rato, encurralava com a vassoura no dia seguinte, injeção no rato por meses. No final do estudo ele percebeu que tanto os ratos que tinham injeção de extrato ovariano, quanto os ratos que não tomaram extrato ovariano e tomaram soro, tinham as mesmas coisas. E ele percebeu que na verdade o que fez essa resposta não era o extrato ovariano, mas a forma com que ele pegava os ratos, estressava os ratos, encurralava os ratos. E ele percebeu que aquela resposta nada mais era do que a resposta ao estresse. E esse cara, na altura da década de 1950, descreveu o estresse em fases. Então hoje a gente sabe que você tem algumas fases de adaptação ao estresse. Primeira coisa, quando você começa a receber um estresse e ele começa a durar um pouco mais, você é alarmado, tem a fase de alarme, você percebe que está sob estresse. Se esse estresse durar um pouco mais, você começa a ter a fase de resistência. Teu corpo vai se adaptar para lidar com isso. Só que chega um momento que você não aguenta mais se adaptar e o teu corpo entra na fase de exaustão, que essa fase é a fase perigosa. Então, um conceito para você amarrar daqui pra frente é que o estresse não é ruim. O estresse agudo, ele é excelente. No estresse agudo, a tua atenção fica muito boa, porque você tem injeção de noradrenalina, adrenalina, você presta atenção em tudo, você faz uma dilatação do espaço-tempo. A sua memória fica excelente, você lembra de tudo. Só que se esse estresse dura muito tempo, o teu corpo não aguenta. Porque o outro comunicador do estresse, o primeiro vocês já sabem, que é a adrenalina, são os glicocorticoides. Você conhece ele como cortisol. O cortisol, ele vai ajudar você a distribuir agora recursos. Lembra que eu falei que a adrenalina ajuda você a distribuir o sangue para áreas específicas. Agora o cortisol vai ajudar você a distribuir o seu metabolismo, recursos. Como que eu vou lidar para entregar recursos para todas as células que precisam usar no estresse? Então, ao invés de eu armazenar substâncias, ao invés de eu poupar o meu dinheiro na poupança, eu vou pegar minha poupança e jogar tudo na conta corrente. É isso que o glicocorticoide faz com o seu corpo. Só que se essa resposta é muito prolongada, você começa a ter os efeitos colaterais disso. Então, resumindo, o estresse é uma resposta do seu corpo de alarme de algo que vai atrapalhar o seu equilíbrio. Primeiro comunicador desse estresse, adrenalina. Segundo comunicador, glicocorticoide. Então você está lá dirigindo teu carro, vem um cara encapuzado, bate no vidro, você já olha para ele, adrenalina correndo no seu sangue em fração de segundos, você tem um estímulo do seu sistema nervoso simpático, os nervos começam a apitar, as suas glândulas suprarrenais em cima dos seus rins jogam adrenalina no seu sangue, você começa a sentir teu coração acelerar, você fica branco na pele, você começa a ter uma sudorese fina, isso tudo é a resposta da adrenalina. Dá 2 minutos, vem o cortisol, vem o glicocorticoide, que também é produzido na suprarrenal, só que na camada mais externa, e você começa agora a priorizar o seu metabolismo para esses órgãos. Então vamos jogar açúcar no sangue. Você precisa ter ATP, ter açúcar, ter glicose. Isso, de uma forma aguda, é muito interessante. O estresse agudo serve realmente para a gente melhorar a nossa atitude, para a gente entrar no estado de fluxo, para a gente dilatar o espaço-tempo. Se você, nesse momento que chegou o rapaz encapuzado, você olha a sua volta, olha o contexto, você tem uma percepção do tempo diferente. 10 segundos ali parece que para você passaram 10 minutos. Então o estresse te ajuda a lidar com toda essa situação. O problema é o estresse crônico. Se você mantém esse estímulo estressor por muito tempo, o teu corpo chega uma hora que não aguenta mais gastar, né? Não aguenta mais tirar dinheiro da poupança e jogar na conta corrente e gastar. Você começa a sentir necessidade de se adaptar a isso. E aí o teu corpo começa a ter problemas com resistência à insulina, problemas com inflamação subclínica, problemas com a memória e principalmente você vai começar a modificar a sua cognição. Então o estresse crônico começa a modificar o funcionamento do seu organismo. E é esse que a gente tem que tomar cuidado. Qual é a diferença do estresse para a ansiedade? O estresse é uma resposta de alarme, como a gente viu, no momento presente. Você precisa lutar ou fugir, então você se adapta para aquela situação. E o estresse nos seres humanos é muito diferente do que o estresse nos seres um pouco mais simples do que os seres humanos, que realmente era um estresse físico, momentâneo e depois ele ia embora. Nos seres humanos, a gente pegou um novo dendê aí, mais um tempero, que é a capacidade de andar na timeline. Você pode planejar sua aposentadoria, ver o que você vai fazer ano que vem nas suas férias, ver que você não entregou a sua monografia da semana que vem, não preparou a aula que você vai dar daqui 2 dias. E isso tudo, andar na timeline, te gera previsões, planejamento, mas você também pode ter uma resposta no seu corpo presente por algo que ainda não aconteceu. Então, quando você caminha na timeline, você pode, por exemplo, ter na sua imaginação uma situação de perigo, você não está vivendo perigo, só que o seu corpo não entende isso e vai se estressar como se você estivesse vivendo um assalto. Então, a ansiedade é você estar preocupado com o momento futuro. Nada está acontecendo aqui, eu estou preocupado com o momento seguinte, com o momento de amanhã, com aquilo que eu não fiz, com aquilo que pode me trazer um risco. Isso é
é a ansiedade. O estresse é a resposta do momento presente. A ansiedade pode gerar um estresse? Com certeza. Você está caminhando na sua timeline só pensando coisas negativas, você vai ter uma resposta ao estresse. Situação mais clássica que você tem um estresse mental causando um estresse físico. Você olha para uma mesa, tem duas pessoas olhando uma para outra, você vê que essas pessoas estão quase correndo uma maratona, frequência cardíaca de 130, pressão arterial 180 por 100, aí um deles move um pedaço de madeira, você está vendo o campeonato de xadrez. São pessoas que estão ali sem fazer nada que é agressor à vida, mas que por imaginação simbólica, a pessoa em vez de perder a vida está perdendo o bispo no campeonato de xadrez. E ela tem uma resposta corpórea a um estresse mental. Então é muito importante você olhar para sua mente, entender o que a tua mente está te trazendo, como a tua mente está vagando pelo tempo, e você tentar induzir a tua mente a sair um pouco dos pensamentos negativos, na verdade gerar essa resposta toda de alarme desnecessariamente. Tem um estudo bem legal de 2016, regido pela Georgina Moreno, relacionando os cérebros de idosos que foram expostos a um estresse prolongado. O que eles perceberam é que os idosos que foram expostos ao estresse tinham áreas do cérebro menores do que as pessoas que não tinham estresse. Principalmente a área do córtex pré-frontal, que era mais à frente do nosso cérebro, que é muito responsável pelo planejamento. Você consegue caminhar nessa timeline, tomada de decisões, controle das emoções. Então as pessoas estressadas, elas modificam até o tamanho do cérebro nessa área. Um outro artigo que saiu na PLOS ONE de 2013 mostra que as pessoas que têm o estresse prolongado têm também áreas menores, tanto do córtex pré-frontal, como uma outra área que chama-se giro cingulado anterior, que é uma área de flexibilidade cognitiva, que é uma área que te permite se colocar na pele do outro, se colocar na situação do outro, ampliar o seu ponto de vista. Estas áreas, no doente, no paciente estressado crônico, eram menores do que nos pacientes que não eram estressados. E para completar o raciocínio, um outro artigo que saiu na PLOS ONE de 2014 mostra que as pessoas estressadas tendem a controlar de uma forma muito pior as emoções, de uma forma muito mais difícil do que as pessoas que não estão estressadas. Nesse estudo, as pessoas que são estressadas demoraram muito mais tempo para se acalmar depois de uma situação estressante do que as pessoas que não eram estressadas. Então o que está acontecendo aqui? Vamos simplificar para ficar bem didático. No cérebro existe então o nosso córtex pré-frontal, que vai fazer o planejamento das execuções, que ele vai caminhar nessa timeline, fazer esboços de possíveis situações e vai controlar a nossa razão, controlar nossas emoções. E tem uma outra área que é a área muito emocional, a área do sistema límbico, a área que a gente realmente reage com as emoções. É como se no estresse a gente tivesse a área das emoções muito ligada e a área que controla essas emoções, que faz o planejamento, que faz essas funções executivas um pouco mais inativadas. E o que acontece com essas pessoas? Numa situação onde a pessoa tem que tomar alguma atitude, alguma decisão, ao invés de tomar a decisão com a razão, com a tranquilidade, se colocando no ponto de vista da outra pessoa, ela reage com a emoção. Aquilo bateu nela, bateu, levou. Ela não pensa muito para falar, ela não segura as palavras, ela não consegue se colocar na situação do outro e perceber que o outro também tem razão. Então, quanto mais a pessoa está estressada, mais ela vai reagir dessa forma. É como se você comparasse quantas pessoas você não conhece que tem um relacionamento muito bom, de repente algum deles entra numa fase de estresse muito grande e o relacionamento começa a ir por água abaixo, que a pessoa chega todo dia em casa e arruma uma briga que era uma briga desnecessária, porque ela não sabe relevar. Ela não consegue se colocar na situação do outro, porque ela está no estresse crônico, o cérebro dela está mudando. Ela não vai conseguir sair dessa situação se ela não conseguir modular, pelo menos, essa resposta ao estresse. E só para salpicar um pouco mais, se você não está convencido que o estresse deve ser modulado, uma coisa bem interessante que vale você lembrar é que o estresse envelhece. Todas as pessoas que estão sob alto estresse, a gente envelhece muito mais. Lembrando que a idade que você tem, aquela idade da vela do bolo que você assopra, é uma idade fictícia. As nossas células têm uma idade que a gente pode chamar de idade biológica. Aquela idade na velinha do bolo é a idade cronológica. As suas células falam a sua idade. A gente tem muitas maneiras de ver isso, principalmente nossa metilação, nosso DNA. Você consegue ver a nossa idade biológica, o comprimento dos telômeros. Tem muitas maneiras de a gente ver quantos anos realmente você tem. E a gente sabe que as pessoas estressadas, elas aumentam a idade biológica. Então, por mais que você tenha aí 35 anos no bolo, se você for muito estressado, você tem 47 nas suas células. Então, isso é muito nítido, por exemplo, nos presidentes. Você pega a foto do Barack Obama no começo do seu mandato, no final do seu mandato, ele envelheceu 15 anos em pouco tempo. Se você não está convencido a modular seu estresse por todas essas razões, lembre-se que o estresse
estresse vai contribuir muito com o seu envelhecimento precoce. A pergunta que as pessoas sempre fazem: e a cafeína e o estresse? Ela ajuda? Atrapalha? Pode ser um alicerce para o estresse ou a gente deve evitar? É muito interessante que tem muitos artigos bacanas sobre a cafeína e a pessoa que está no estresse. Muitas vezes a pessoa que está no estresse, principalmente se ela estiver numa fase um pouco mais avançada, na fase que a gente falou do Hans, se ela estiver na fase de alarme, não tem problema, tudo vai funcionar. Se ela estiver na fase de resistência e exaustão, a cafeína é muito interessante, principalmente se ela é utilizada de uma forma inteligente. Nos dias que a pessoa mais precisa tomar decisões importantes é quando ela pode ser ajudada pela cafeína. E alguns estudos correlacionam a cafeína com liberação de cortisol. A gente viu que o cortisol é um dos maiores alquimistas aí do estresse, é o pilar da resposta ao estresse. E em pessoas que não tomam cafeína todos os dias, em pessoas que são mais virgens de cafeína, quando você toma uma dose grande de cafeína, você vai aumentar um pouco o cortisol. As pessoas que são mais idosas também aumentam o cortisol com dose de cafeína. As pessoas que tomam cafeína regularmente, elas não passam tanto por isso. Então é muito interessante, até alguns autores levantam a possibilidade de você usar a cafeína ao favor do ciclo do cortisol. Então todos os dias a gente tem um pico do cortisol. O pico do cortisol ele se dá entre 30 minutos a 1 hora depois que você acordou. E assim que você tiver o pico do cortisol, o cortisol necessariamente tem que cair no final do dia, né? Vai caindo até o final do dia, até ele voltar lá por umas 2, 3 da manhã, começar a subir de novo para dar o pico meia hora depois que você acordou. Então as pessoas que estão sob muito estresse, é interessante você ciclar a cafeína de uma maneira que você deixe uma dose maior de cafeína para os dias que você precisa tomar muitas decisões e principalmente pelo período da manhã, que você vai ajudar o seu pico de cortisol. Então se você está muito estressado, a cafeína pode ser seu aliado. Você pode usar a cafeína como um suplemento que vai te apoiar e te ajudar na sua performance. Desde que você aprenda a ciclar as doses, então faz doses menores no dia a dia e no dia que você vai performar mesmo, precisa tomar decisões importantes, uma dose maior, principalmente de manhã. Em geral, 1 hora depois que você acordou, você vai conseguir ajudar o seu ciclo do seu cortisol e ter uma melhor performance aí com o seu estresse. Tem um estudo bem bacana que saiu em 2008, que eles compararam o café e a cafeína, obviamente, com o pico do cortisol. Deixaram pessoas 5 dias sem café e depois deram uma dose de café com bastante cafeína para essas pessoas e viram que elas tiveram um pico de cortisol. Aí deixaram essas pessoas 5 dias tomando café, uma dose entre 300 e 600 miligramas todos os dias, e aí eles testaram de novo. Depois desses 5 dias, essas pessoas não tiveram mais o pico do cortisol quando tomaram cafeína. Por isso que é muito difícil a gente falar, a cafeína e o café, eles podem dar pico de cortisol? Depende quanto que você toma de cafeína e se você é virgem ou usuário regular de cafeína. Uma coisa interessante para os estressados é você usar também uma cafeína de liberação um pouco mais lenta. Se você está preocupado com o pico do cortisol, a cafeína microencapsulada vai ter uma liberação um pouco mais lenta, tem algumas vantagens interessantes com a biodisponibilidade. E você vai conseguir não ter esse pico do cortisol, mesmo que você não seja um usuário regular. Então, usando a cafeína microencapsulada, você consegue não interferir muito nesse pico do cortisol, que é uma medida interessante se você está muito estressado. Então, uma das vantagens da cafeína microencapsulada é você ter uma liberação um pouco mais lenta, você faz menos rebote na hora que você sai aí, tem aquele crash da cafeína, você não tem tanto crash, porque a liberação é um pouco mais lenta, e a meia-vida dessa cafeína vai ser um pouco diferente do que quando você toma a cafeína regular. A cafeína regular, você vai ter um efeito entre 15, 20 minutos, até 30 minutos, você já tem um pico plasmático. E a cafeína microencapsulada, você consegue ter uma liberação um pouco mais lenta, então você não vai ter esse pico de cafeína, que pode também corresponder com o pico de cortisol. Então, se você for tomar a sua cafeína, não está tomando regularmente sua cafeína, está preocupado com o seu pico do cortisol, muitas vezes você vai tomar no horário um pouco mais tarde, né? Não assim que você acorda, vai tomar às 10, 11 da manhã, uma cafeína microencapsulada pode ser uma boa opção para você não ter nem o crash e também você não ter um pico de cortisol. É uma coisa interessante para você deixar como ferramenta na sua manga aí para corresponder com o seu bem-estar, uma pessoa que tem uma rotina muito estressante. Outros suplementos que você pode colocar também se você é um estressado crônico. Você pode pensar em colocar um CBD. O sistema canabinoide do nosso organismo, ele é um sistema pós-estresse, então é bem interessante para a gente modular a resposta ao estresse. Colocar os suplementos que poderiam ajudar no seu relaxamento. Então, principalmente na fase de alarme, na fase de resistência, os suplementos que te ajudam a relaxar são muito interessantes. Então, você estimular a GABA, você colocar uma valeriana, uma melissa,
você usar uns adaptógenos que ajudam o nosso corpo a lidar com o estresse, como a ashwagandha, é bem interessante. Um aminoácido que é bem fácil da gente encontrar, que é a L-tianina, é um aminoácido muito bacana para você modular também a sua resposta ao estresse, principalmente se você é aquela pessoa com muita ansiedade, o sistema adrenérgico muito ligado, a L-tianina é muito interessante. Então tem muitos suplementos que você pode colocar na prática. Essa é a primeira dica para você modular o seu estresse. Segunda dica para você modular o seu estresse é você ter um bom sono, e a gente vai fazer um episódio só sobre sono para você se deliciar. Mas uma coisa importante é você olhar o horário que você dorme e o horário que você acorda e tentar não quebrar muito esses horários, não quebrar mais do que 1 hora e meia, não modificar tanto no dia a dia os seus horários. Então se você dorme às 10 da noite todos os dias, você tentar dormir alguns dias no máximo até às 11, 11 e pouco, e não ter uma grande variação no horário que você dorme e no horário que você acorda. Isso vai contribuir com a sua recuperação. A terceira dica para você desestressar o teu corpo é você olhar para a sua inflamação. Geralmente, os hormônios do estresse, eles podem, no começo, ajudar você a ter mais inflamação e se defender. O seu sistema imunológico pode ficar um pouco mais ativo para você se defender. Conforme o estresse vai aumentando, vai ficando mais crônico, o seu sistema imune vai entrando no crash. Não à toa a gente usa os glicocorticoides na prática para a gente ter um anti-inflamatório. Então, quando você faz uma cirurgia, etc., você toma corticoide. Então, quando você tem uma dose muito grande de corticoide, quando você está num estresse mais crônico, o seu sistema imune também entra num crash. E você tem áreas, principalmente do sistema linfóide, que a gente falou da pesquisa do Hans, que vão responder pior ao estresse, você piora o seu sistema imune, e você, ao mesmo tempo, tem um sistema mais inflamado para algumas outras áreas. Então você entra numa inflamação subclínica e o seu sistema imune funciona pior. Isso faz com que muitas vezes você tende a ter uma inflamação subclínica que pode te levar a uma fadiga, que pode te levar a uma falta de energia, que pode te levar a aumento de doenças crônicas. Então, o que você pode fazer para ajudar com isso? Você pode, por exemplo, olhar para sua alimentação, comer comidas que vão inflamar menos, você diminuir um pouco a ingestão de ômega 6, aumentar a ingestão de ômega 3, você pode diminuir os refinados. Isso tudo vai contribuir para que o teu corpo se adapte ao estresse. Lembrando que o estresse, com cortisol alto, você vai ter mais resistência à insulina. O teu corpo está jogando glicose para o sangue. Então, no estresse, é importante você olhar para aquilo que você come e não dar um pico de insulina, você tentar não comer carboidratos refinados, não comer carboidrato com alto índice glicêmico. Isso tudo ajuda muito a sua recuperação do seu estresse. Outra dica importante para você recuperar do seu estresse é você olhar para o seu ritmo cronobiológico, que a gente vai falar também nos outros episódios. O que é isso? Apertando a tecla SAP para você. É alinhar o teu corpo com a natureza. É o teu corpo entender qual é o momento de você ativar, qual é o momento de você digerir, qual é o momento de você descansar. E isso vai ajudar o teu eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é justamente o sistema que participa da resposta ao estresse, a estar um pouco mais regulado. Quando você está no estresse crônico, ao invés de você ter o pico do cortisol de manhã, muitas vezes o teu cortisol aumenta de manhã e fica alto o dia inteiro. Ou algumas pessoas ele nem aumenta e fica baixo o dia inteiro, mas ele não faz pico. E é muito importante que você tenha esse pico e depois o nadir do seu cortisol. E para isso, você pode olhar para o seu ciclo cronobiológico, que a gente também vai falar um pouco mais disso nos próximos episódios. Mas uma coisa bem interessante é você sinalizar o momento que você come. Então você parar de comer um pouco antes do seu dia, não comer 1 hora antes de você ir dormir. Então você para de comer pelo menos 3 horas, 4 horas antes de você ir para a cama. Você não demorar tanto para comer depois que você acorda. Se você quiser fazer um jejum intermitente, você comer mais pela manhã do que pela noite. Então tem muitas formas de você sinalizar o teu corpo para ele voltar a estar sintonizado com a natureza. Isso é muito importante para quem está estressado. Se você quer uma dica de ouro para quem está estressado, você vai fazer um camping, porque você é obrigado a acordar com o pôr do sol e dormir depois quando o sol se pôs. Se você não pode fazer um camping, aproveita para comer na hora certa e para fazer o jejum numa hora mais adequada para sinalizar isso para o seu corpo. Para finalizar, a dica de ouro para você modular o seu estresse é um bom exercício físico. Mas se você está estressado, tenta não exagerar na dose do exercício físico. A gente fala em zonas, né, de exercício físico, zonas do seu batimento cardíaco. Quanto mais o seu batimento cardíaco está acelerado, próximo da frequência máxima, maior é a zona. Então a gente divide em zona 1, 2, 3, 4 e 5. Geralmente, para a pessoa que está muito estressada, é legal
fazer um exercício um pouco mais moderado, que a gente chama de zona 2, cardio na zona 2. Nessa fase, você vai ter aí 60% da sua frequência cardíaca máxima. Isso significa, apertando a tecla SAP e simplificando, você fazer um exercício onde você não fica ofegante, você consiga conversar. Então você fazer um exercício aeróbio, por exemplo, você pedalar, você caminhar, uma caminhada um pouco mais puxada, que você sinta um cansaço, mas que você consiga ainda falar, você não está tão ofegante de não conseguir emitir as palavras. Nesse ponto, é o ponto muito interessante para você ajudar o teu corpo a desestressar e ao mesmo tempo você fazer um exercício que você não vai estressar mais. Você vai liberar endorfinas, você vai ajudar o teu corpo a produzir BDNF, são substâncias importantes para você lidar com o pós-estresse. Então, para quem está estressado, evitar atividade física muito intensa e você fazer atividades físicas onde você consiga recuperar. E tem muitas outras dicas interessantes. Se você quiser desestressar, você pode praticar respiração, meditação, binaurais, focar em não pensar em coisas negativas, não ficar naquela e se isso der errado, se isso der certo, tentar focar tua mente em coisas mais positivas. Tem muitas atividades, muitas práticas que você pode colocar na sua vida que vão favorecer a sua recuperação do estresse. Se você fizer tudo isso e nada funcionar, é hora de você tirar um sabático na sua vida e realmente olhar para o teu corpo, olhar para a tua recuperação e vai mudar a forma com que você enxerga a tua vida e com que você produz. Se você curtiu esse episódio, deixe sua dúvida e seu comentário aqui no final desse post que a gente vai falar sobre isso, sobre o que você comentar, sobre as suas ideias e suas sugestões nos próximos episódios. E se você está estressado, não deixe de estar com a gente no nosso próximo episódio da série Mente em Foco da Caffeine Army.